Canal 17, eleições 2016. No ar, entrevista especial. Apresentação, Návio Leão. Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, muito obrigado pela companhia. Você que também nos acompanha pela internet no nosso canal no YouTube, Canal 17 Catalão. Você, assinante na Telecom, você tem acompanhado, inclusive, com exclusividade esta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Catalão. Iniciamos com Matilde Elias, depois tivemos Jardel Seba e hoje a nossa convidada é Camila Campos, quem você conhece um pouco mais a partir de agora. Camila Campos tem 31 anos. Desde 2010 é professora universitária, formada pela Universidade Federal de Goiás. É mestre em educação com ênfase em políticas educacionais. Já trabalhou para a Unesco como editora do documento brasileiro preparatório para a 6ª Confiteia, Conferência Internacional de Educação para Adultos. Sua vida política teve início em 2003, quando participou do Centro Acadêmico da UFG. Em 2004, participou do Diretório Acadêmico. Entre 2005 e 2007, atuou junto ao PSTU e chegou a participar do Conlutas. Em 23 de junho de 2015, no dia do seu aniversário, ela se filiou ao PSOL e hoje é candidata a prefeita de Catalão. A nossa convidada de hoje é a Camila Campos, a quem vocês já tiveram a oportunidade aí de conhecer um pouco mais nessa resumida biografia da Camila. E como a gente tem perguntado para todo mundo, a Camila Campos por Camila Campos, como é que você se define, Camila? Pois bem, né? Eu me defino como uma mulher trabalhadora. E como uma mulher trabalhadora, tem um histórico de muita luta, de uma tentativa de nos localizar nesse mundo que é tão difícil para a mulher, que tem que trabalhar, que tem que cuidar dos filhos e que ainda resolve fazer política. E a nossa definição de mulher trabalhadora, ela é importante porque traz essa marca de quem nunca se cala, de quem nunca se cansa, de quem não pega o banquinho e sai de fininho, mas de quem se coloca à disposição para enfrentar os desafios que são diários, são cotidianos, mas que a gente consegue. A gente tem o remeleixo para conseguir se localizar e sempre conseguir as nossas vitórias, né? Enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto política, enquanto alguém que quer transformar a nossa sociedade. Agora, Camila, você está aí nesse desafio de conduzir os destinos de Catalão. E essa cidade, o que significa Catalão para você? Sou nascida e criada aqui, né? Como espectadora, por muitas vezes eu me via com aquele sentimento de tristeza, de ver os rumos que a nossa cidade estava indo, né? Então, Catalão, para mim, hoje significa um espaço em que é fundamental a nossa intervenção. Então, Catalão só será Catalão para os trabalhadores se a classe trabalhadora participar dessa construção. Com essa diversidade cultural que nós temos, com a riqueza, né, econômica, com essa possibilidade aí de crescimento, inclusive foi comentado com a gente ontem, até de turismo empresarial, né? Catalão é uma cidade que tem tantas potencialidades. Então, Catalão para a gente é esse espaço de construção. Você já usou aí a palavra intervenção. Foi necessário, então, você constituir aí esse pensamento, não, vamos intervir no processo. Por que ser prefeita de Catalão? Ah, sim, essa é uma pergunta muito importante, né? Quando eu coloco para a população de forma geral que serei prefeita, que tenho a pretensão de ser prefeita, né, que estamos disputando, as pessoas me perguntam, nossa, mas você acha que é possível? Aí eu respondo, é necessário. E o segundo comentário sempre é, que coragem! E na verdade, justamente por esse comentário de coragem é que a gente tem que disputar. Por que existe esse sentimento? Esse sentimento porque a nossa cidade tem uma polarização histórica, né? Nós temos 2 grupos que disputam o poder na nossa cidade, 2 partidos, né, constituídos aí. E é como se não pudesse sair nada fora desse eixo. O que a gente, inclusive, fala, Návio, é que a diferenciação deles ela é muito bairrista, personalista, mas que a nível nacional eles estão caminhando juntos. Eles implementam o mesmo projeto, que foi o projeto de impeachment da Dilma, construção do governo Temer, que agora vai realizar uma série de reformas
reformas trabalhistas, reformas da Previdência, que vão prejudicar o trabalhador para manter o ajuste fiscal que está em curso aí no nosso país, né? O povo entende isso, Camila? Para ser mais claro, o povo tem dado bola para isso? Tem, porque quando a gente às vezes faz essa análise geral, as pessoas não compreendem, até porque a nossa linguagem muitas vezes é produzida dentro da academia, da universidade. Mas o nosso esforço, conversar com a população e trazer exemplos, aí as pessoas entendem. Um exemplo que todo mundo entende, tocar na questão da idade da Previdência. Tocar nas 12 horas de trabalho diárias, que é uma proposta que está em curso. Aí a pessoa entende, né? Então, às vezes, quando a gente fala ajuste fiscal, como que isso será implementado? É uma conta simples. Como que funciona isso? Para manter a lucratividade dos setores empresariais, aonde será tirado, de quem vai pagar essa lucratividade? Os trabalhadores. De que forma? Vamos diminuir o gasto do Brasil com o setor público. Diminui o investimento na Previdência, diminui o investimento na educação, diminui o investimento na saúde. Para quê? Para bancar os gastos com outros setores, por exemplo, infraestrutura, que a gente sabe que tem um problema das empreiteiras, e principalmente com a dívida pública. Camila, deixa eu insistir ainda nisso que você falou, a respeito do PMDB e o PSDB estarem juntos a nível federal. E aqui existe essa polarização, como você também colocou, só que aqui cada um está puxando a sardinha, vamos dizer, para o seu lado. Eu repito, quero insistir nisso e quero que você, até como professor, explique para o nosso telespectador a diferença disso. Porque às vezes tem gente que fala, não, mas isso é a nível federal, é o Aécio, é o Temer lá em cima, não tem nada a ver aqui com o catalão. Como explicar isso para o telespectador que não é desse jeito? Bom, eu gosto de explicar com exemplos que as pessoas conhecem. E um exemplo que toda a população conhece é o quê? É a troca-troca de vereadores, de partidos de vereadores, principalmente depois que são eleitos. O que acontece? Parece que o interesse partidário, ele se dissolve na medida em que o interesse econômico é levado a sério. O que eu estou dizendo isso? Estou dizendo que assim como aqui tem essa pula-pula de partidos, a nível federal, a gente também tem uma identidade de dois partidos, PMDB e PSDB, mas que quando é interessante economicamente, principalmente, eles se unem, se unificam e estão juntinho, abraçados. Isso em catalão é muito sério, porque existe todo um discurso que são diferentes, mas não são de fato, representam os mesmos interesses. Às vezes, por uma questão estratégica, um vai de um lado um pouquinho, outro vai do outro lado um pouquinho, um vereador de tal partido pula para o outro lado, e isso representa o quê? Que esse pulo de um lado para o outro é que é o mesmo projeto. Nós estamos falando de um projeto da elite, um projeto que insiste, em garantir o privilégio de alguns, um projeto que não dialoga com a população. Falando em diálogo, o que você mais ouviu ao longo dessa campanha toda e que está no seu plano de governo ou que não está e que você deve implementar sendo prefeita a partir de janeiro de 2017? A fala que a gente mais escuta, Návio, é que as pessoas estão cansadas, né? Então, as pessoas não vêm dialogar com nós, inclusive esperando uma proposta específica. As pessoas vêm dizer pra gente, olha, vamos parar com isso que está colocado. Então, a própria promessa, vamos dizer assim, que muitas vezes nem é concretizada, ela não é uma expectativa. A expectativa é uma transformação política na nossa cidade, né? Mas nas conversas com as pessoas, a gente vê que existem alguns gargalos na cidade. Um dos grandes gargalos é a questão da saúde e o outro grande gargalo é a questão do transporte. Camila, no caso do PSOL, pelas informações que a gente apurou, pela produção, não teve a pré-campanha, igual os outros partidos tiveram, o caso do PSDB e o próprio PMDB, que começou bem antes, até mesmo em função dessa nova legislação eleitoral. No caso de vocês, a coisa começou mesmo quando se definiu que tinha que registrar a candidatura e vocês colocaram, vamos dizer, o bloco na rua. E esse período, esse tempo, está sendo suficiente? Como é que você tem sentido para estar ouvindo e até mesmo expondo as ideias de você e do Voo Divino? O tempo realmente é reduzido. A nossa candidatura, realmente, a gente colocou a candidata Camila na rua depois do registro, mas a nossa política já é realizada nas ruas antes das eleições e continuará depois das eleições, né? Então, a nossa identidade de movimento social, ela já traz consigo uma proposta de catalão, uma proposta para uma outra cidade.
E nós estávamos, foi até interessante o senhor citar a questão de colocar o bloco na rua, a gente colocou o bloco na rua. Não sei se você lembra do Bloco Alternativo, que era uma construção política na cidade com diversos sindicatos, diversos movimentos sociais, em que a gente já estava nas ruas, inclusive defendendo a SAI, que tentaram privatizar a nossa SAI. Né? Então, o nosso bloco já estava na rua, não como candidato, como uma questão assim de vai ser a Camila Campos. Não, porque isso foi realmente definido depois. Camila, para encerrar esse primeiro bloco, né, alguns maliciosos gostam de usar a turma do Adib e depois também tem a turma do Jardel. E aí já tem gente que pode falar também a turma da Camila. Aí os mais ponderados vão falar, não, é a equipe do Adib, a equipe do Jardel e a equipe da Camila. Quem vai te ajudar a administrar você sendo prefeita? A nossa proposta é de democracia participativa. Essa é a nossa inovação. Qual que é a diferença dessa democracia participativa com o governo participativo do PT? Ah, sim. Já começa pelo nome, né? Governo e democracia. Existe uma distinção, né? E aí a gente tem que reconhecer que as pessoas podem ter dificuldade de compreender essa distinção no primeiro momento, mas é uma distinção muito fácil de ser feita. Por quê? Uma coisa é o governo eleito e outra coisa é a democracia, em que as pessoas têm que participar independente do governo eleito. Em relação à equipe? A nossa equipe é composta por diversos setores da sociedade, camponeses, trabalhadores, mulheres, né? E aí, no primeiro momento, será feita uma composição, provavelmente 1 mês, 2 meses, com essas pessoas que nos apoiam. E é importante destacar que a nossa turma não é só uma turma partidária. Tem muitas pessoas que não são do partido e que estão contribuindo com a nossa campanha, né? E essas pessoas estão qualificadas para fazer esse processo de transição. E a nossa equipe, por exemplo, Secretaria de Educação, quem que vai escolher? Serão os trabalhadores da educação, a comunidade envolvida com as escolas, né? Os dirigentes das instituições de ensino na nossa cidade. Então, democracia participativa é isso. Quem vai estar à frente dessas secretarias serão essas pessoas. Aí me pergunta, mas as pessoas terão a capacidade de escolher alguém que se assemelhe a seu projeto de governo? Porque é uma linha política. Né? Vocês têm uma linha política. Como que vocês vão garantir que essas pessoas escolhidas implementem a sua linha política? A gente vai dizer o seguinte, nós fomos eleitos, então já existe o quê? Uma aceitação da população. A população já fez a escolha por essa linha política. E isso, claro, vai ressoar nas escolhas dos nossos secretários democraticamente. Ok, assim então a gente encerra esse primeiro bloco da entrevista especial hoje, recebendo aqui a Camila Campos, candidata a prefeita pelo PSOL. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a sequência do programa, segundo e último bloco, com as perguntas feitas com o perfil, de acordo com o perfil da Camila. Esse primeiro bloco, as perguntas foram já previamente feitas, né, e universalizadas para todos os candidatos, como você acompanhou aí ao longo dessa semana. Vamos então para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já! Estamos de volta pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura. Muito obrigado, você assinante, e na Telecom, você que também nos acompanha pela internet, aquele agradecimento especial. Você que tem nos assistido, essa semana eu recebi várias manifestações, as pessoas me encontram na rua dizendo da importância desse momento que nós estamos vivendo, né, abrindo esse espaço aqui de forma totalmente democrática. A gente até está extrapolando um pouquinho, a previsão, Camila, era de 30 minutos, a gente concedeu mais 5 minutos de bônus aí para o candidato Adib Elias e também para o candidato Jardel Seba. E claro, você também vai ter mais 5 minutos aí, viu? Voltando com esse segundo bloco, Camila, me fala uma coisa, a gente já convive há muitos anos, acompanhando política também, você sente que o povo ainda tem medo dessa questão de o PSOL ser um partido de esquerda e estar administrando a prefeitura, ou você acha que isso já foi superado? Isso já está superado, Principalmente, Návio, porque as pessoas têm uma afirmação de que da forma como está, não está dando certo.
uma coisa é você propor algo quando está tudo bem. E outra coisa é você propor a diferença quando o caminho que nós estamos seguindo está indo para o péssimo caminho, né? Então as pessoas têm aceitado. Por que elas têm aceitado nesse primeiro momento, assim, a primeira impressão? É porque esse governo de direita, conservador, que priva os trabalhadores dos direitos adquiridos, ele não está sendo bem aceito. Então já abre essa brecha para a gente apresentar. E outra coisa, os meios de comunicação estão sendo democratizados. As pessoas têm acesso ao Facebook e ali elas têm um universo que vai dizer: o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é muito simples, é defender o trabalhador. Não é nada de... O pessoal, inclusive, essa semana apareceu no Facebook um papelzinho de 1982, do candidato Geraldo, em que fizeram um papelzinho que distribuíram na cidade, inclusive igual esses distribuem hoje, esses panfletos sem assinatura, que soltam aí, né? Justamente. E aí tava assim: Geraldo é comunista, não vote nele. Como se fosse uma característica assim: nossa, comunista é comedor de crianças, faz o mal, taca fogo na cidade. Bom, quem está tacando fogo na cidade não somos nós. Quem está tocando terror, praticando violência, não somos nós. Então a população está percebendo que nossa caminhada, ela é transparente, ela é respeitosa, né? Ela é solidária. Então a nossa prática política, que a pessoa gosta de ver a prática, não gosta de ver só a teoria. E as pessoas estão vendo a nossa prática política como o quê? Como esse espaço de construção de uma alternativa de esquerda dos trabalhadores, né? Com propostas socialistas, que é uma prática que diz: olha, é possível uma outra sociedade. Para onde a gente está indo? Olha para onde a gente está indo, o índice de criminalidade na nossa cidade. A juventude se matando. A gente está indo para o caminho certo? Então não, então vamos discutir outros modelos de sociedade. Tá aí a internet, as pessoas estão procurando e estão realmente aprendendo que a diversidade de pensamento é que constrói uma sociedade melhor. Não é dizer, igual a gente vê na nossa cidade, que se você usar até o termo que você utilizou, do time, né? Da turma de um, da turma de outro, não pode ter outra turma? Pode ter outra turma sim, e vai ter. Inclusive o choro é livre dessas pessoas que ficam nos atacando. Ah, que você é isso, você é aquilo. Meu bem, vamos construir politicamente? Vamos fazer o diálogo? Vamos fazer as críticas? Vamos fazer as críticas, mas politicamente. E isso o pessoal tem garantido. O nosso debate é ético. A gente não faz essas críticas de fulano... vamos utilizar, às vezes, essas palavras para categorizar, tipo... Fulano é vagabundo. A gente não faz esse tipo de política. A gente faz o debate no campo das proposições. E aí sim, com respeito. A gente tem que estar muito atento. Você citou essa questão da democratização da informação. Humberto Eco, ele colocou algo interessante. Outro dia eu ouvi alguém falar dessa frase do Humberto Eco, quando ele cita a questão da internet, que é a democracia da imbecilidade. Tem muitas pessoas que não têm conteúdo nenhum, e isso é um problema sério, porque há um volume muito grande de informação e nem tudo que é colocado tem realmente qualidade suficiente para você considerar aquilo, né? E isso é também um problema, as pessoas têm que estar atentas. Por isso que a gente faz questão de abrir esse debate aqui, para que você olhe, né, olho no olho da candidata, dos candidatos que passaram aqui. A diferença está exatamente aí. Agora, você fala muito de política social e associado a isso, outras pessoas podem dizer não só associado, mas atrelado a isso, tem a questão dos movimentos sociais também. Como é que estará participando no seu governo esses movimentos sociais, como o caso do MST, do movimento camponês? Sim, na verdade, vamos começar pelo movimento camponês. Na verdade, existem programas já aprovados pelo governo federal em que os movimentos sociais, eles compõem, inclusive geram renda para esses movimentos através de políticas sociais. Vamos falar especificamente do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente sabe hoje que 70% do que a gente consome na cidade vem da agricultura familiar, né? É o alface, o tomate e, no caso das escolas, qual que é a proposta? Que as quitandas, que a alimentação saudável venha desses camponeses. Então, já existe uma política em implantação no nosso país de atentar para esses setores da sociedade que são marginalizados, que foram excluídos, para que eles tenham essa inserção com geração de renda. Então, a nossa proposta é manter esses programas, como o PNAE, que eu citei agora, mas utilizar, inclusive, do mecanismo que a gente
aprendeu nessa luta com os movimentos sociais, que é da democracia participativa, da horizontalidade das discussões. Por exemplo, a nossa proposta de secretariado da educação, ou mesmo de gestor da escola, a gente tem que contar com a participação dos movimentos sociais? Tem, porque eles estão organizados e representam uma demanda. Mas a gente também tem que contar com a participação do merendeiro, da merendeira, até do setor da limpeza, da coordenação pedagógica. Cada um tem a sua contribuição. O que a gente não pode negar é o espaço de fala, né? Principalmente dos setores organizados, que já tem uma história, que já tem os projetos, né, para apresentarem para a população. Então nós estaremos sim dialogando com esses setores e somos radicais na defesa de uma sociedade menos desigual, de uma sociedade justa. Então, para a nossa sociedade ser justa, a gente tem que ouvir os trabalhadores organizados. Bom, no atual regime que nós temos hoje, né, o legislativo ele fiscaliza ali o executivo, tem o papel de propor também projetos, os requerimentos. E você concorda que a governabilidade, no caso, passa realmente pela Câmara? Sim, passa, mas nós não faremos compra de vereadores como a gente sabe que acontece. Pois é, como você vai ter essa governabilidade, então, com 3 candidatos? Isso já foi até perguntado já, mas é importante a gente também colocar isso, esclarecer isso, deixar isso de forma realmente clara. Como você ter essa governabilidade com 3 candidatos apenas a vereador? É importante lembrar, né? Quem se sente à vontade para ir numa sessão da Câmara de Vereadores? Quem gosta de ver aquele grande circo de troca de farpas, acusações, xingamentos? As pessoas não gostam, né? Então, na verdade, a gente já tem uma crise de representatividade. As pessoas não se identificam com aquilo ali. Mas materialidade, fatos objetivos que aconteceram, nos garantem essa governabilidade. O que eu posso citar? A questão da SAI. Quando se foi privatizar a SAI, que era uma matéria que a população considerou importante, a população passou por cima dessa dificuldade, dessa negação de participação na Câmara de Vereadores, e a população esteve em massa na Câmara de Vereadores para derrotar esse projeto do Executivo de privatização da SAI, que inclusive falaram que não era privatização, era terceirização, que é a mesma coisa, né? Camila, mas aí eu não preciso ir muito longe. A Dilma também foi eleita, tinha o respaldo do povo, e olha o que aconteceu com ela. Pois é, e é até bom você citar isso. Por que aconteceu isso? Porque esses dois que se fingem inimigos aqui juntaram e tocaram isso lá. Só que o PT teve um erro histórico. Isso não pode acontecer aqui, você sendo prefeita? Então, isso que eu vou citar. O PT teve um erro histórico, que foi o quê? Tentar fazer a boa vizinhança. Nós já sabemos que eles não estão conosco. Então, nossa proposta política é clara. Nós somos diferentes. Eles não representam os interesses da classe trabalhadora. Então, a gente não vai brincar hoje no parquinho com eles para amanhã esperar ser esfaqueado por eles. Não, a nossa clareza política e isso que nós estamos apresentando para a população vai permitir com essa independência, a gente construa nossas propostas na Câmara. Se os vereadores não quiserem, a população vai estar conosco, a população vai ter feito essa nossa consulta. Sobre o impeachment da Dilma, ela foi referendada pelo voto popular. Quem tirou ela foram os vereadores, os deputados. E é interessante citar a frase do Michel Temer ontem. Ele disse ontem na conferência da ONU que mesmo que somente 5% da população aprovasse o que ele ia fazer, que é esse ajuste fiscal, que é retirar os direitos dos trabalhadores, ele ia fazer, né? Porque a concepção de democracia representativa. Eu fui eleita, sou Deus, posso fazer o que eu quero. Não, não é essa a nossa proposta. Não estamos caminhando dessa forma, nem iremos caminhar dessa forma. A gente espera que, para garantir o nosso sucesso, a população esteja junto. Por exemplo, o gabinete da prefeitura, o ano passado, utilizou 2 milhões. Com 2 milhões, a gente compra ônibus e coloca linha de transporte gratuito na nossa cidade. Para quê? Para as pessoas irem para a sessão da Câmara, para as pessoas terem mobilidade na nossa cidade. Como que a gente vai querer que o trabalhador participe se a gente cria vários mecanismos, a gente não, né? Eles criam vários mecanismos que impedem a participação popular. Nós vamos derrubar as barreiras que impedem essa participação popular e vamos construir estratégias de garantir. O Canal 17 está fazendo isso, levando informação. A prefeitura também tem que levar informação. Sobre esse assunto, eu vou emendar mais 2 assuntos, porque está inclusive também no seu plano de governo, essa questão do transporte público gratuito. Eu queria que você falasse sobre isso, como implementar isso de forma efetiva.
Sim, os nossos estudos, eles apresentaram 12 cidades que fazem isso no país. Duas? 12. E as pessoas vão dizer, cidade pequena, por exemplo, Monte Carmelo aqui do lado, cidade pequena dá para fazer. É bom a gente lembrar que cidade pequena também pode significar arrecadação baixa. E mesmo assim fizeram, né? Ainda mais numa cidade como a nossa, que tem uma arrecadação tão boa, né? Um PIB per capita aí muito alto. E aí a gente vai tentar, para ilustrar, chamar a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. É uma cidade com mais de 100 mil habitantes. E que tem linhas de transporte gratuito. Como que isso é implementado? Nessas cidades com apenas 2% do orçamento anual. É pouco, Návio. É pouco e é possível que ser feito. Se constrói a empresa municipal de transporte público, se compra os ônibus, contrata, né, no primeiro momento, provavelmente por seleção pública, no segundo momento, via concurso público, esses profissionais. E de onde vem esse dinheiro? Do orçamento. Quem sabe se a gente cortar aí, né, os 48% de comissionados, de empregados comissionados da prefeitura, que representam um grande... É muito oneroso para o nosso erário público, para o nosso dinheiro, a gente pagar, inclusive, pessoas como a gente sabe, né, para ficar o dia inteiro no Facebook falando bem da prefeitura, né? Não precisa dessa forma. A gente pode otimizar os gastos da prefeitura. Nós podemos garantir, sim, um transporte público de qualidade, extinguindo esse cabide de emprego, fazendo com seriedade um orçamento com participação da população, é muito fácil de resolver. A gente, às vezes, não pode colocar todas as 12 linhas num primeiro momento, mas a gente pode garantir algumas linhas de forma imediata, comprando esses ônibus com apenas 2% do nosso orçamento anual. Outro assunto que também chamou atenção, a proposta sua de fazer o hospital de referência. Então, né? Como fazer isso? Tantos médicos aí que não resolveram. E agora está todo mundo falando que vai resolver o problema da saúde de Catalão. A nossa cidade, ela possui uma arrecadação muito grande, né? Como eu citei, o nosso índice de desenvolvimento do município é muito alto. Nós podemos construir esse hospital como? Através das parcerias com os governos estaduais, com o governo estadual, né? Existem verbas específicas, por exemplo, uma coisa que é importante a gente dizer, tem verba que Catalão faz a captação e não realiza. Estou falando do quê? Do ambulatório para a questão dos direitos humanos das travestis e transexuais. Tem uma verba específica para isso e Catalão não fez. Então, por que não fez? Né? A gente tem como fazer a captação dessa verba e construir na nossa cidade, além, claro, das nossas receitas próprias. Qual time que você torce? Eu não torço para time algum, né? Eu estou te perguntando isso porque existe uma paixão aqui que é pelo crack. E me surgiu essa dúvida. Você, prefeita, como vai ser a sua gestão junto ao crack? A visão que você tem em relação à participação do poder público para ajudar um time de futebol, no caso do crack? Então, foram gastos uma vez, eu me lembro, 2 milhões com o time de futebol, né? E enquanto isso a gente vê um atleta paralímpico catalano, né, que estava aí se destacando nas modalidades que inclusive foram modalidades aí das Olimpíadas, sem nenhum apoio. E a gente vê a Liga de Futebol Feminino também sem apoio. E a nossa proposta, tanto para a questão do crack como para as outras áreas do esporte, é garantir inclusive o nosso secretariado do esporte será escolhido pelas ligas do esporte amador, né, e do esporte profissional também, dos desportistas da nossa cidade. E aí a população vai elencar. O que é prioridade nesse momento? Dar 2 milhões para o crack ou 2 milhões para ajudar na construção do hospital de referência? A população vai participar e vai decidir, né? A nossa linha política diz, olha, a gente acredita que é o hospital, né? Nós não propomos verba para o crack, que inclusive é uma empresa privada, né? Não dá para a gente sair financiando só uma empresa, mas dá para a gente fazer a consulta para a população. O que é a prioridade nesse momento para a nossa cidade? E aí a gente acredita que as pessoas que sofrem na fila do posto de saúde, que as pessoas que estão sem uma saúde de qualidade, praticando ambulançoterapia, que é o seguinte, pega o doente, enfia na ambulância e manda para fora, né? Elas vão fazer uma opção. Nós acreditamos no potencial das pessoas. Nós não desmerecemos as pessoas. Falar, mas se as pessoas fossem tão espertas, a gente estaria numa situação melhor? A gente sabe que as condições de acesso à informação, a gente sabe que as condições do trabalhador muitas vezes os impede de ter uma leitura mais crítica da sociedade.
E a gente acredita que a Prefeitura tem esse papel de esclarecer para que as decisões tomadas beneficiem todo o setor da população e não mantenha só o privilégio desses setores que estão aí da elite governando e não resolvendo os nossos problemas. Em relação à crise da água, a visão que você tem, que o partido tem, o que está no plano de governo em relação a essa questão do meio ambiente, especificamente desse bem tão precioso que é a água? Então, a questão hídrica na nossa cidade, ela é mal resolvida porque ela é mal planejada. Como é que você está vendo essa discussão? Está faltando água? Tem água? Tá faltando, tá faltando. E falo que tá faltando porque ontem eu estive na José Marcelino e pedi um copo d'água para um comerciante. O comerciante me disse o seguinte: nós do comércio da José Marcelino, nós não temos caixa d'água e a nossa água chega até o meio-dia. Então tá faltando água. Dizer que não falta água é mentir para a população. Tem faltado água. Se anunciou essa grande obra, mas de que forma ela foi feita? Beleza, é importante a obra, mesmo se fosse. O governo de Catalão, o prefeito atual, ele está aprovando um plano diretor que vai construir loteamentos ao redor ali da barragem, naquele espaço. Se você impermeabiliza a área, como que você quer captar água? Então, assim, é uma contradição muito grande. A mesma coisa que com o Passo do Pedrinho. Nós propomos a criação de um parque ecológico no Passo do Pedrinho. O plano diretor, que tem o apoio do atual prefeito, propõe a liberação também para especulação imobiliária para construção de prédios. O que acontece? Toda a água que poderia entrar ali, naquela área verde, né, e para o nosso lençol freático, abastecer a nossa cidade, inclusive interferindo na questão climática também, né, do calor da nossa cidade, essa água vai descer e vai terminar de explodir a Avenida Raulina. Então, o que precisa é compreender as dimensões socioambientais da nossa cidade e não defender apenas a especulação imobiliária, a construção de prédio, a visualização de grande obra, que não vai resolver o problema. Então, são políticas articuladas. É lamentável, Návio, a situação que a gente está vendo no programa eleitoral. Tem um que fala, a barragem está funcionando e não vai faltar água. O outro fala, não está funcionando. Aí as pessoas têm nos falado, vamos fazer uma excursão e vamos lá ver quem está falando a verdade? Olha a situação. Eles deviam ficar com vergonha de fazer esse tipo de política que não esclarece, mas que fica jogando um monte de coisas para tentar manobrar a consciência da população. E aí a verdade fica por fora. Nós temos compromisso em relação à questão hídrica na nossa cidade. O que nós não faremos é culpar os ribeirinhos, e aí o grande legado desse atual prefeito, às vezes nem é essa barragem não. O grande legado é lembrar que ele culpou pequenos agricultores como responsáveis pela falta de gestão, falta de planejamento e falta de capacitação das lideranças que tocaram a SAI. A culpa não é do pequeno, a culpa é desse setor ligado a ele que não fez o que deveria ser feito, inclusive anterior, né? O partido anterior que governou nossa cidade também não fez. E não fez por quê? Porque são imediatistas. Porque pensam só de 4 em 4 anos, pensam para a próxima eleição. E a água, ela é uma questão que ultrapassa 5 anos, 6 anos. A gente tem que preservar as nossas nascentes. Camila, nosso tempo muito curto, 30 minutos, vocês viram que realmente acabou sendo pouco. Nós, inclusive, já estendemos, como fizemos para os outros candidatos, mais 5 minutos. E o tempo final é esse que você vai ter agora. Você vai olhar para essa câmera e vai se sentir a política mais livre do mundo e você vai falar o que você quiser, para quem você quiser. Esse espaço é seu. Sim. Quero dizer para a população catalana, e aí não são só os eleitores, mas para a juventude que ainda não vota, para as crianças que assistem aos programas, para os idosos que é facultativo ao voto, mas dizer para toda a população catalana que é possível uma outra cidade, que é possível uma cidade com a nossa cara, que é possível uma cidade dos trabalhadores. Nós não estamos propondo questões que ultrapassam a possibilidade de realização. Todas as nossas propostas são possíveis. E eu estou falando de quê? Dos direitos garantidos, de um transporte gratuito com tarifa zero, de uma saúde de qualidade, de um programa de saúde itinerante que atenda as pessoas, inclusive nos distritos e nas comunidades rurais. A prefeitura, o governo, eles devem estar a serviço da população. A gente pode ir até esses locais. Não precisa fazer um governo só para o centro, para o privilegiado. Não precisa ser o governo da corrupção. Nós podemos. Nós acreditamos que é preciso transformar e urgente transformar, né? A nossa sociedade não está indo para um caminho muito bom. Então depende de nós. É por isso que eu peço seu apoio, o seu voto nessa construção
que é para essas eleições, mas que ultrapasse essas eleições, né? Estejam com a gente, acredite, tenha esperança, é possível e preciso transformar a nossa cidade. O PSOL é essa alternativa. O PSOL é essa alternativa para a classe trabalhadora, para garantir uma outra forma da gente conduzir a política, para garantir uma sociedade mais justa, através, claro, das políticas públicas, mas através também dos processos de lutas sociais. Sempre estivemos nas lutas, estaremos nas lutas e contamos com vocês nesse processo. E assim então a gente encerra essa entrevista especial com a candidata Camila Campos do PSOL. Obrigado, Camila, pela participação. Obrigado a vocês. Um agradecimento especial a você também, assinante na Telecom, que acompanhou essa série de entrevistas. E a gente quer lembrar a todos vocês que as entrevistas ainda serão vinculadas no transcorrer desta semana para que você, né, possa estar acompanhando realmente o que pensam os candidatos, as pessoas que estão aí querendo conduzir os destinos de Catalão para os próximos 4 anos. As reprises estarão indo ao ar em horários sempre alternativos para que você possa, né, acompanhar com mais calma, tranquilidade, para que no dia 2 de outubro você possa realmente fazer a escolha certa. Encerrando com a Camila, a gente encerra essa série, com certeza, com o dever cumprido. É esse o sentimento aqui de toda a equipe do Canal 17, que nós fizemos a nossa parte. Agora está com você, eleitor. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Entrevista Especial. Eleições 2016 no Canal 17. Oferecimento: Eletro Goiás, Laboratório Bioanálise, Ótica Visão, Pizzaria do Costelinha, FM Materiais para Construção e Droga Mar.